Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h17 pelo horário de Brasília, 7h17. Bom dia para você, não perca seu compromisso nesta terça-feira. Vamos falar de saúde, vamos falar de avanço da medicina, vamos falar de novidade, porque uma nova técnica está sendo usada para o tratamento voltado a transtornos relacionados ao funcionamento cerebral e, consequentemente, emocional. É o procedimento neurofeedback, um tratamento não invasivo, não medicamentoso, sendo indicado para a condução de diversas disfunções neurológicas. É uma novidade. Para falar desse procedimento, a gente recebe hoje aqui para uma conversa no estúdio a psicanalista Carla François Gonçalo. Ela é especialista em funcionamento e agilização do cérebro para a mudança de comportamento. Carla, bom dia. Obrigado por estar com a gente. Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante que é a saúde mental, né? É verdade. Hoje, falar sobre isso, principalmente agora, num período de transição de pós-pandemia, onde está todo mundo meio que com esses sintomas depressivos, ansiosos, né? Vem uma cadeia de problemas em razão também do Covid. Então é super importante que a gente fale sobre isso, inclusive de uma técnica que não precisa de medicamento, que é a melhor coisa que tem, então. Eu queria que você explicasse, então, para o ouvinte, para quem nos acompanha agora, o que é esse procedimento neurofeedback, até para a gente entender, né, que inovação é essa. Então, neurofeedback é uma técnica que tem o objetivo de melhorar o funcionamento cerebral, né? Nós somos feitos de disparos químicos. Tudo que a gente faz, existe uma conexão neural que faz com que a gente ande, fale, converse, pense. Então, essa função cerebral de comunicação, por hora, em algumas pessoas, ela começa com uma disfunção. Por que o neurofeedback é tão assertivo? Porque a gente vai para além da causa, né? A gente não vai lá, o pessoal não vai lá na clínica me falar por qual motivo está ansioso ou por qual motivo está depressivo. Ele senta lá, a gente faz um exame de eletroencefalograma e entende por detrás de tudo isso quais as disfunções que esse cérebro traz. Né? Então a gente entende o cérebro a partir do funcionamento cerebral. Naquela região de ansiedade, por exemplo, as disfunções ali de comunicação neural estão meio que desarrumadas. Né? Então por que é tão assertivo? Porque a gente vai começando a condicionar o cérebro a funcionar da forma correta. Existe um padrão de comportamento cerebral, isso já é definido por um órgão, né, internacional, e com base nesse funcionamento é que a gente usa como métrica, né? Então, vamos dizer assim, um cérebro dito normal, ele funciona dessa forma. Com base nisso, a gente olha o funcionamento do cérebro da pessoa que vem e diz, olha, a disfunção está aqui e aqui. E aí a gente vai condicionando o cérebro através de feedbacks, por isso que neurofeedback, a gente vai dando feedbacks positivos e negativos ao cérebro para que ele consiga funcionar da melhor forma. Por isso é tão assertivo o tratamento. E nada invasivo? Nem um pouco, né? Todo o trabalho é feito a partir do eletroencefalograma. A gente coloca os eletrodos, faz o exame, detecta a causa e também todo o processo é feito com o eletroencefalograma na cabeça. A gente coloca uma série, um filme, ao que o paciente quiser ver, né? E é importante que seja alguma coisa que ele já não tenha visto. E a gente vai dizendo para o cérebro assim, olha, cérebro, se você fizer certo, ok, você continua assistindo. Um exemplo, se acaso você não faça, essa tela ela fica escura. Então, como a gente é condicionado o tempo inteiro e a gente acha que não, a gente, desde criança, olha, se você comer tudo, você ganha um doce. Se você passar na universidade, você ganha um carro. Enfim, você vai condicionando a vida inteira. E com o cérebro não é diferente, a gente vai identificando o padrão e condicionando ele a funcionar da forma correta. Carla, muito interessante, né, todo esse assunto que você vem trazer para nós aqui na bancada do Jornal da Manhã. Você comentou ali a respeito da ansiedade e também da depressão, mas isso funcionaria também como, por exemplo, vício em drogas e álcool? Vícios em droga, álcool. Inclusive, eu tenho pacientes hoje que são usuários de crack, né? E a gente tem excelentes resultados com isso, né? Eles já estão deixando o uso, já não vendem mais os seus objetos pessoais, nem gastam mais o seu dinheiro em razão do tratamento, né? Então a gente tem alcoolismo, fibromialgia, TDAH, autismo, depressão. Vale dizer que somos 11 milhões de pessoas no Brasil com depressão. Isso antes da pandemia, né? Eu acho que quando atualizarem aqui, isso pode até duplicar. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia, toque,
eu tenho pacientes que têm esse tipo de transtorno que estão sendo tratados. A maioria das pessoas que fazem o tratamento com a gente, eles começam a sair do medicamento. E daí a gente faz uma parceria junto com eu falo parceria porque a gente precisa estar junto enquanto equipe, né? Então, o paciente vem, me traz a causa, me fala que está tomando 3, 4, 5 medicamentos. A partir da metade do tratamento, a gente entra em contato com o médico que prescreveu. E aí, em conjunto com ele, a gente sugere que as medicações elas comecem a sair, né, a diminuir, até que a gente faça esse desmame. Então, tem pessoas que chegaram lá tomando 9 medicamentos, hoje já não toma mais. Tem pessoas que vieram com uma depressão severa e que hoje sobe o mirante. Eu até brinco que é uma vergonha para mim. Capaz, vocês estão todos subindo o mirante e eu aqui. E eu nada. Isso é uma vergonha para mim, né? Então, a gente tem um trabalho muito bem, com uma resposta muito boa dentro da cidade de Joinville e ajudando aí inúmeras pessoas. Eu queria que você, cara, detalhasse um pouquinho mais para o ouvinte essa explicação que você trouxe agora, inclusive na sua fala, na questão de doenças relacionadas à depressão, por exemplo, né? Porque a gente já ouviu de especialistas, inclusive de médicos, o seguinte: quem trata de uma depressão, por exemplo, e usa o medicamento, tem um tempo necessário de 1, 2, 3, em casos mais graves, até um tratamento por mais tempo, né? Um tratamento por um período mais prolongado, enfim. E aí, quando se faz o método neurofeedback, você falou que acaba eliminando, né, digamos assim, a questão aos poucos do medicamento. E quem não usa qualquer tipo de medicamento, enfim, identificou um problema através do neurofeedback. Como é que é esse tratamento totalmente sem a necessidade do uso de qualquer medicação? Não precisa de nenhum tipo de medicamento. Eu costumo falar que medicamento, ele devia ser exceção e virou regra, né? Claro que tem pacientes que precisam do medicamento e vão precisar dele para a vida inteira, e tudo bem, mas isso não é regra, né? E a gente está tratando como regra. Então, quando as pessoas vêm para mim com o uso do medicamento, a gente tem inclusive uma tabelinha que a gente olha a medicação que ele toma, qual o efeito dessa medicação no cérebro, porque ela tem um efeito no cérebro. Então, se você chega para mim e me fala sobre um medicamento, toma um medicamento X. Quando a gente vai fazer o teu mapeamento cerebral, eu vou lá na tabela, vejo aquela medicação e qual é a intensidade dela no teu cérebro. E daí eu tiro esse percentual e vejo de fato qual é o padrão comportamental do teu cérebro, vamos chamar assim. Isso para quem usa medicamento. Para quem não usa medicamento, melhor ainda, né? Porque aí a gente não precisa construir um novo caminho, né, que a gente chama de novas sinapses no cérebro, para que ela possa receber o bem-estar que, em tese, aquela medicação dá. Então, com medicamento ou sem medicamento, a técnica ela é extremamente efetiva nesse sentido, mas com medicamento a gente tem todo um aparato científico, né, que nos respalda nesse sentido de como aplicar isso, aplicar a técnica com pessoas que usam medicamento. Então a gente usa com fibromialgia. Fibromialgia não tem cura, mas existe uma região do cérebro, por exemplo, que é ligado à dor, né? Então quanto menos alfa, né, que é uma das ondas cerebrais que a gente tem naquela região, mais dor a gente sente. A gente é mais hipersensível naquela região. Então, quando a gente entende um paciente com fibromialgia e que naquela região ele tem menos alfa e a gente começa a realçar alfa naquela região, as dores, por consequência, começam a diminuir, né? Então, a lógica é realçar e inibir. Normalmente quem é muito estressado, quem tem ansiedade, ele tem muita beta nas regiões onde não precisa ter. Então a gente inibe aquelas ondas e realça as ondas que precisam estar naquela região. Então por isso que é tão efetivo o trabalho eficaz. Carla, ouve só que interessante, né? Esse bate-papo nosso está sendo aqui bastante esclarecedor, inclusive para os nossos ouvintes, né? Você comentou ali na questão da fibromialgia, né? E aí o nosso ouvinte, o André, ele comentou aqui através do WhatsApp de jornalismo aqui da Jovem Pan, que ele sofre muito com isso e tem semanas que ele está tão atacado que ele chega a ficar praticamente 3, 4 dias direto na cama. E aí ele despertou, né, a atenção dele, ele está perguntando aqui para você falar um pouquinho mais sobre isso. Realmente funciona esse método também com a fibromialgia? Com a fibromialgia, como eu falei há pouco, né? A gente vai tratar aquela região da dor. Ele vai deixar de sentir dor? Não, porque ainda não é uma doença que tem cura, mas ele vai conviver com a dor. Eu tenho pacientes que chegaram lá com o pescoço inchado de tanta dor, sem ter como trabalhar, e eles já voltaram ao trabalho, já começam os picos, porque a fibromialgia ela tem picos de dores, né? Ao ponto, como ele falou, de ficar 3, 4 dias sem poder andar. Esses picos não acontecerão mais,
porque eles acontecem por falta de alfa naquela região. Quando a gente vai e realça aquilo ali, essa dor ela tende a diminuir. Carla, são 7h27, para a gente finalizar, a pergunta que o ouvinte deve fazer é o seguinte: já tem esse tratamento disponível pelo SUS? Sim, não? Como a gente pode ter acesso a essa novidade, né, no que diz respeito à questão da área da saúde? Olha, eu queria muito dizer aqui que isso já está aplicado ao SUS. Queria muito que todo mundo tivesse acesso. Eu acho que uma técnica, eu sou amante da tecnologia, né? Sou apaixonada pela tecnologia, já se conhece um tempo falando sobre tecnologia. Sim. E trazer uma tecnologia dessa para cá, eu queria que a grande massa tivesse acesso, né? Eu acho que é de extrema importância o neurofeedback para todo mundo, mas ainda não está na rede SUS ainda, né? Os planos de saúde ainda não aceitam, mas a gente está brigando para que isso venha para o plano de saúde. A gente está tentando buscar parcerias dentro das prefeituras com secretarias de saúde para que a gente possa fazer isso, mas aqui hoje ainda, só lá na nossa clínica que fica ali na rua Blumenau, 178, sala 906. Nosso WhatsApp é 3030-2026. Então liga lá, pergunta, né, vai fazer teu exame para ver como que é. Depressão tem cura, né, viver com qualidade é fundamental para que a gente viva como espécie ainda. 7h28. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, desejar muito sucesso, e as portas aqui da Jovem Pan estão sempre abertas aí para que você possa vir e trazer, né, esses assuntos tão interessantes e tão importantes para a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço a vocês, Jovem Pan. Falar sobre saúde, falar sobre bem-estar é importante, e pense no que pense e bora lá, porque saúde mental é imprescindível para a gente viver. Precisamos, né? Obrigado, Carla, mais uma vez, bom dia para você.